Questão de língua portuguesa. Vamos resolver aqui uma questão relacionada a um texto que eu já adianto, ele é um gênero textual de artigo de periódico online, certo? É um tipo de um gênero textual muito comum nas redes, na internet, né? Que circulam pela internet. Muitas vezes a gente vê até mesmo no Instagram, em sites e blogs, enfim, sites de faculdades também. Então, nós temos aqui o texto 1, Adolescência, texto de Jussara de Barros. A adolescência é o período da vida em que ocorrem as transformações mais aparentes no corpo, em razão das alterações hormonais. Segundo Paulo de Andrea, a adolescência é dividida em 3 fases. 2 pontos. A pré-puberdade, quando o desenvolvimento físico se acelera e busca maior proximidade com os adultos. O lado emocional é muito confuso, com oscilações de sentimentos como ódio e amor na busca de identificar-se. Segundo parágrafo. A puberdade, que se inicia por volta dos 13 anos, é marcada pela maturidade dos órgãos reprodutores. E após puberdade, entre os 15 e 20 anos, fase em que deve demonstrar responsabilidade diante das cobranças do meio social, como a escolha profissional, estruturar as relações com o sexo oposto e a formação da identidade, necessitando cada vez menos da ajuda intelectual dos adultos. Agora vamos aqui responder a questão de número 1 e explicar cada alternativa. Vejam aqui, o hífen utilizado no início dos 3 parágrafos do texto indica. Vamos localizar aqui o hífen nos 3 parágrafos. Aparece aqui no início, né? Aparece nesse início e nesse início. 1, 2, 3. O que tem de comum nesses 3 hífens? Eles indicam o quê? Letra A, listagem de itens. Opa, correto. De cara, já encontramos a alternativa correta. Por quê? Nós temos aqui a explicação do Paulo de Andrea, né? A respeito da adolescência. E ele explica ela dividindo a puberdade em 3 fases. E aí, ele utilizou, como é um texto escrito, a autora foi descrevendo cada uma das etapas iniciadas por uma listagem representada pelo hífen. Poderia ser numeração, poderia ser ponto, aquele pontinho, asterisco, poderia ser várias representações gráficas, mas ela optou pelo uso do hífen. Letra B, introdução de fala. Não, no caso seria, se ela fosse utilizar as palavras as palavras diretas do Paulo de Andrea, né? Mas no caso, ela fez uma citação, né? Ela falou assim, segundo Paulo. Se fosse direto, seria... Paulo ia falar assim, viria assim, né? Um travessão. Aí, o Paulo ia falar... a pré-puberdade, tal, seria um discurso direto, uma fala direta, iniciada por um travessão. A gente vê muito isso nos contos, tá? Nas histórias em quadrinhos também. Letra C,
Derivação prefixal. Não, o que seria uma derivação prefixal? Aquelas palavras que tem um prefixo e o sufixo e o radical. Exemplo, bem que nós temos um, ó, aqui mesmo no texto. Tá. Sabe aqui, ó, após puberdade, nós temos aqui, ó, um prefixo. Aí, ele separou aqui com hífen, pós puberdade. Certo? Aqui nós temos a raiz da palavra, a palavra puberdade, e nós temos aqui um prefixo. Prefixo. E a letra D, derivação pronominal. Bom, nós não temos essa situação aqui não, tá? E a letra E, silabação de palavras. Como seria a silabação de palavras? Nada mais é que separação de sílabas, tá bom? Por exemplo, bondade. Bondade. Fechou? Gabarito, letra A.